Todos acharam? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 7, versículo 24. A palavra de Deus traz assim algo aos nossos corações. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, está comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Senhor Jesus, nós recebemos a tua palavra. Ó Deus, e sabemos que esta palavra é o próprio Deus, é o Senhor, Deus que adentra dentro de nós. Por isso, Senhor, rogamos para que o maligno não venha te roubar de dentro das nossas mentes, nem dos nossos corações. Ó Deus, rogamos para que o teu Espírito testifique no nosso espírito. Ó Deus, que possamos, Senhor, ter essas palavras borbulhando dentro de nós. Ó Deus, que ela venha, Senhor, nos levantar, nos alimentar, nos guiar. Ó Deus, que venha mostrar, Senhor, ó Deus, alguns pontos que precisamos, Senhor, melhorar, ou mesmo, Senhor, mudar em nossas vidas. Queremos, Senhor, estar abertos, Senhor, nesta manhã. E até para isso precisamos da tua ajuda, Senhor. Ó Deus, libera, Senhor, através do Espírito. Porque o teu Espírito é aquele que convence, nos convence do pecado, da justiça, nos convence, Senhor, do juízo. Ó Deus, e queremos, Senhor, ouvir as tuas palavras. Abençoe, Senhor, os nossos amados irmãos que estão aqui presentes, os nossos amados irmãos que estão nos seus lares. Assim nós agradecemos. Amém. Se assenta, meu irmão. Aleluia. O nosso amado amigo do ovo participando conosco nesta manhã. Os irmãos lembram aí do caminhão do ovo, que a gente estava transmitindo o culto, quando a igreja estava fechada, ele estava sempre presente. Que Deus venha abençoá-lo, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, Jesus ele traz este ensinamento. E aqui fala que todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Então nós vemos aqui duas ações, ouvir e praticar. Nós podemos ouvir e não praticar. Alguns nem conseguem ouvir, porque a sua mente já está tão cauterizada que quando a palavra chega, já entra no ouvido distorcida de uma outra forma. Mas Jesus, ele estava trazendo esse ensinamento. Nós também temos essa passagem no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 47, e nós vemos que há algumas semelhanças, alguns detalhes ali diferentes. Uma coisa que nós precisamos compreender é que o livro de Mateus ele foi escrito aos judeus. E você então nota alguns detalhes interessantes, sempre o escritor trazendo menções de Moisés, porque eles criam ali no Pentateuco, que é chamada ali a Torá. Havia menções dos profetas, a lei e os profetas. Então, e também há menções de que Jesus ele veio cumprir a lei, porque o judeu ele precisava ouvir isso, porque ele esperava o Messias, mesmo que eles não tivessem o recebido naquele momento, mas eles estavam aguardando alguém que havia sido profetizado. Ao passo que o livro de Lucas foi escrito para os gregos e os helenos, que eram pessoas ali que viviam na Ásia Menor. Você nota que no livro de Lucas não há menções muito da lei, nem de Moisés, porque o grego nem sabe quem é Moisés, nem sabe quem é a lei, mas a essência que nós precisamos captar é que aquilo que Jesus ele está trazendo nesta palavra. Aqui fala sobre técnicas de construção.
Em algumas traduções pode estar diferente, não importa qual é a técnica de construção que foi aplicada, se foi para uma região que foi ensinado, que eles utilizavam de uma maneira diferente, de algum processo, o importante é que Deus está falando através de Jesus, que há construtores, que um que construiu uma maneira mais fácil, outro que teve um pouco mais de trabalho, e o tempo irá provar essas circunstâncias. Então nós vemos que dependendo da região, o escritor ou aquele que vai levar a palavra, ele mostra hábitos do cotidiano. Se a palavra tivesse escrito nos dias de hoje, eu te pergunto, meu irmão, haveria expressões agrícolas muito definidas na palavra? Com certeza não. Iam se utilizar coisas do urbanismo, coisas que nós estamos vendo. Então não se engane com as coisas que estão ali, ou os exemplos que são citados. Eu quero que você se foque na essência, porque muitos se perdem por isso. Muitos dizem, mas ali é uma expressão mais antiga, ali estava falando para a época da agricultura. Não, meu irmão, Jesus estava falando que há um processo que precisa ser executado, e este processo vai fazer a diferença na minha vida. A semana passada, eu estava meditando na palavra, eu estava num lugar que eu não podia anotar. Eu sempre gosto de anotar, porque às vezes, em algum momento, o Espírito Santo coloca algo no meu coração, e isso vira uma mensagem. E ele tinha colocado essa passagem em meu coração. Só que depois passou na correria do dia a dia, às vezes passa, às vezes você perde grandes coisas que Deus coloca para você por não ter à mão uma caneta, ou na modernidade, liga lá o bloco de notas, ou mesmo grava o áudio, mas você precisa, naquele momento, gravar aquilo que Deus falou. Eu falava com o Senhor no dia do meu aniversário, no domingo, Senhor, se aquilo que o Senhor falou é importante para que eu possa falar para a igreja, me faz lembrar. Naquela mesma hora veio essa passagem, e juntamente com essa passagem vem a seguinte frase. Jesus ele colocou no meu coração que a pandemia, ela apenas veio revelar o alicerce aonde nós estamos construindo ou onde nós estamos estabelecidos. Então não adianta você dizer, por causa da pandemia eu esfriei, não pude fazer tal coisa, eu estou meio disperso. Não, meu irmão, isso apenas está revelando aquilo que já estava fundamentado. Eu quero que você entenda que à medida que os dias vão se aproximando, ou o grande dia se aproxima, Deus ele vai usar todos os meios para nos mostrar. Porque, meu irmão, às vezes é preferível nós recebermos uma palavra do Senhor um pouco mais desagradável. Põe para gravar para mim, para depois deixar para o pessoal. Às vezes é preferível nós recebermos uma palavra um pouco mais dura, mas que nós venhamos abrir os nossos olhos para compreender. Imagine, irmão, quando você estiver na eternidade. Vou falar de novo. Imagine, meu irmão, quando você estiver na eternidade. Aleluia. E aí você vai se lembrar, você vai dizer, puxa, Senhor, obrigado, porque aquele dia o Senhor falou forte comigo. Aquele dia eu levei uma varada de ti. O grande Pai, que às vezes pega uma varinha e às vezes nos acerta. Não porque Ele quer no nosso mal, mas porque Ele quer que você, às vezes, para na sua rotina. Um dos devocionais dessa semana dizia que quando o homem se perde, ele aumenta a sua velocidade. Não sei se os irmãos perceberam isso. Ali estava dizendo que quando nós saímos do rumo, é muito mais rápido a gente se perder ainda mais. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que experimentaram o Espírito Santo, as boas dádivas do Espírito, e apostataram, é muito mais difícil voltar. Presta atenção, meus irmãos, pessoas que muitas vezes estavam ali intensas na oração, na busca por Deus, e por algum motivo se afastaram um pouco, você conversa, parece que vira uma rocha, o coração cria uma couraça. A mente parece que não entende mais nada, você mostra aqui, você mostra ali, e a pessoa ela não consegue mais entender. Ela vai indo para um rumo onde você só tem como orar e dizer, Deus tem misericórdia desta vida. Porque nós precisamos entender que nós estamos construindo. Você está construindo, meu irmão. Eu estou construindo. Só que a Bíblia diz que Jesus ele utilizou essa parábola por um motivo.
do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, no famoso Sermão da Montanha, Jesus, ele começa a trazer algumas coisas. Ele começa falando dos bem-aventurados. Você quer ser um bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz. Feliz são aqueles que buscam, são aqueles humildes, felizes são aqueles que têm fome e sede. E Jesus, ele vai falando, felizes são essas pessoas. E às vezes a gente lê essa palavra em todo o tempo, e às vezes a gente nos encontramos tristes, achando que alguma coisa que está faltando, que nós não temos neste mundo, é por isso que eu estou triste, algo que eu perdi, algo que eu não conquistei. Mas Jesus, ele trouxe nesse sermão dizendo que felizes são essas pessoas que a palavra diz que têm os tesouros dos céus. Então, nesse início do capítulo 5, ele fala sobre as bem-aventuranças. Depois ele diz que o cristão, ele tem que ser luz e sol. Nós temos que ser sal e luz para este mundo. Quem já comeu um arroz sem sal? Desce gostoso? Feijão sem sal, sem alho, sem tempero, sem nada. O que você faz com essa comida? Você vai pôr de lado. Mesmo se você estiver com muita fome, vai descer difícil. A Bíblia diz que nós precisamos ser sal e luz. Luz para mostrar que aqui é o caminho. Sal, porque nós temos um tempero diferente. Às vezes as pessoas vivem, parece que aquele que tem Deus está pior do que o que não tem. Sabe, qual é o Deus que nós estamos mostrando? Qual é o Deus que eu estou mostrando para aqueles que não conhecem a Deus? Sabe, as pessoas vão te ler. O apóstolo Paulo fala que nós somos uma carta viva. Que carta você está apresentando para o Senhor? Sabe, aí indiretamente você está ministrando pessoas. Indiretamente você está ensinando pessoas. E o que nós temos ensinado? Aí você vai dizer assim, pastor, eu não quero essa responsabilidade. Mas você tem, meu irmão. Porque você é um representante dos céus. Não importa. Ou nós realmente buscamos ao Senhor para refletirmos essa glória. Ou nós vamos comprometer aquilo que Deus tem para fazer. E o pior não é isso, meu irmão. Porque a sua vida que é de responsabilidade sua, mas muitas vezes nós vamos comprometer a vida de outros. Imagine alguém deixar a fé ou abandonar os caminhos do Senhor por algo que eu disse, por algo que eu fiz, por algo que eu falei aqui ou ali. Imagine, dá para pensar que de repente no inferno pode ter uma pessoa que está lá por causa de algo que eu disse, algo que eu fiz. Não é algo terrível isso? Mas a Bíblia está dizendo que nós precisamos realmente refletir sobre isso. Porque muitas vezes, para que nós venhamos satisfazer as nossas vontades, de repente nós podemos prejudicar. Por isso que Jesus, ele disse que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso irmão ou ao nosso próximo, como a nós mesmos. Vamos sempre pensar, eu gostaria de receber isso que eu estou querendo fazer? Será que eu ia achar legal isso que eu estou fazendo? Se alguém fizesse contra mim, se nós começássemos a refletir dessa forma, as coisas seriam um pouco diferentes. E ele continua, aí no versículo 17 em diante, ele fala que a lei se cumpre em Cristo. A lei não foi anulada em Cristo, a lei se cumpre em Cristo. Porque a Bíblia diz que Cristo, ele era o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro agora. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por causa disso, um cordeiro perfeito, os sacrifícios não são mais pertinentes, mas ali não está dizendo que tudo foi revogado. Há coisas que estão ligadas à honra, há coisas que estão ligadas ao modo como eu preciso me portar para com o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu não posso me deixar dominar, mas em tudo eu vou honrar ao Senhor. Então você precisa compreender estas coisas. Depois Jesus, ele vai falando um pouco sobre isso. E no versículo 27, ele traz um novo conceito sobre o pecado do adultério. Porque lá no passado dizia que você precisava ser pego ou fazendo algo e tinha que ter uma testemunha. E Jesus diz, olha, simplesmente se você tiver um coração impuro, você já está pecando.
Então Jesus ele vai trazendo essas palavras, e nós vemos que isso é pertinente aos nossos dias, não é, meu irmão? Não é pertinente aos nossos dias, tudo isso que está mencionado nesses capítulos. Aqui fala sobre o casamento que é sagrado, que sobre votos e juramentos, está dizendo aquilo que você coloca diante do Senhor, cumpra aquilo que você colocou diante do Senhor. Aqui fala também neste capítulo 5 sobre você não ter a vingança como algo do seu dia a dia. Então jamais use a vingança. Pelo contrário, Jesus ensina aqui que nós devemos amar aqueles que nos odeiam. E é interessante isso, meu irmão, se tem alguém falando mal de você, ele está te abençoando. Sabia disso? Deus permite pessoas se levantando contra o ministério para abençoar, para que algo venha acontecer, porque você não pode ser amaldiçoado, meu irmão, guarda isso no seu coração. Nenhuma palavra pode ser verdadeira na sua vida, a não ser a palavra que vem do alto. Quando alguém falar algo, apenas diga, tenha misericórdia dessa vida. Só isso. Porque você não vai ser desgraçado. Pelo contrário, você vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Então Jesus ele estava ensinando, aí no capítulo 6, ele começa como viver o reino. Aí ele fala sobre aquele que faz algo, não ficar dizendo o que você faz. Aí ele fala sobre algumas coisas interessantes. Aí Jesus traz a oração modelo, que não é para que você repita essa oração, mas é um modelo de oração. Ali contém itens, ingredientes que a sua oração precisa ter. Ele começa dizendo que há um Pai que está no céu. Depois Jesus diz que jejuar é como adorar. Então nós vemos aqui que Jesus ele vem trazendo todas essas informações, e depois você pode voltar lá no início do capítulo 5 e vir discorrendo nesses 2 capítulos. Foi quando então ele termina de falar todas essas coisas, e ele diz, aquele que ouve as minhas palavras, eu vou mostrar com quem se parece. Entende por que ele traz essa parábola? Quantas coisas ele disse, quantas coisas ele trouxe, quantos ensinamentos ele traz para nós nesta manhã, porque Jesus está falando hoje, e ele está dizendo assim, eu vou te mostrar com quem se compara. Sabe, era comum naquela época, as pessoas precisavam viver perto de riachos ou rios. É diferente de hoje que há um sistema de água que chega na tua casa. Se há um serviço de água, energia elétrica, você pode morar em qualquer lugar, que você vai estar bem instalado. Mas naquela época não. Morar perto de um lugar que tinha água, morar perto de um lugar que favorecia ali na floresta, era essencial para a sobrevivência. Só que Jesus, ele contando essa parábola, estava mostrando que alguns queriam estar tão perto das facilidades que acabavam sendo displicentes. Porque os irmãos sabem que quando chega a época da chuva, existe aquela várzea que o rio ele toma todo o lugar. E aí a gente vê, quando chegar em dezembro, em janeiro, a gente vê lugares que não eram para ter construções, mas por causa da displicência, né, por causa das coisas que têm acontecido, e poderíamos citar muitas coisas, o desleixo das autoridades, né, também toda essa questão social, que não se consegue olhar para o bem-estar das pessoas, mas uma certeza é, quando chega essa época, o rio, as águas, elas tomam o seu lugar. E Jesus, então, partindo desse princípio, ele estava dizendo, olha, tem pessoas que cavam um pouco mais fundo, porque se lembram do que pode acontecer, para estar preparados. E ele diz que aquele que ouve as palavras são como estes homens. Aqueles que ouvem e praticam estas palavras são como estes homens, que não cavam somente aqui na beira. Tinha pessoas que não faziam nem alicerce, só começava a juntar o barro lá com a palha e levantava a casa, e quando vinha enchente, derrubava tudo. Mas tinha pessoas não, que cavavam mais fundo, que procuravam um lugar perto da facilidade, mas também protegido das adversidades que poderiam vir. E aqui Jesus estava falando sobre a palavra que ele está dizendo. Somente a palavra do capítulo 5 e do capítulo 7? Não, meu irmão, toda a palavra.
Toda a palavra, ela está disponível a nós. Jesus, ele utilizou essa parábola. E ele está dizendo que nós estamos construindo. Há construtores aqui nesta manhã. E o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 em diante, diz: tome cuidado com como você constrói. Sabe por quê? Porque o fundamento já foi lançado. Jesus é o nosso único fundamento. Sabe, Jesus, ele é o único fundamento. Foi essa palavra que nós recebemos. Essa palavra que nós recebemos para a nossa igreja. Jesus, ele é o único fundamento. Por isso que lá em Isaías 61, ali está falando de Jesus, e ele me ungiu para pregar as boas novas. Para levar a palavra aos doentes, para aqueles que estão perdidos. Essa é a nossa incumbência, meu irmão. Afundamentados em Jesus nesta manhã, então você também está junto nessa missão, de levar a palavra, de ser um testemunho. Então, quantos querem levar a palavra àqueles que estão ao redor? Quantos querem nesta manhã? Eu quero te dizer que em Atos 1:8 diz que você precisa da comunhão para que o Espírito Santo venha sobre você. Para que você, aquele receio que você tenha, não tenha mais. Para que você venha ter ousadia. E mesmo que você não levantou a mão ou não disse amém nesse momento, você está pregando a palavra. Porque se alguém sabe que você é cristão, ele está te observando. Entende isso? Tem alguém te observando. Tem alguém vendo o que você faz. Deus, ele sabe tudo que você faz. Mas tem pessoas observando você. E nós precisamos estar em comunhão com Deus para que as pessoas olhem para nós e dizem: eu quero esse Deus. Eu quero o Deus daquele meu vizinho. Olha, eu quero o Deus daquele lá. Esse sim. E as pessoas precisam encontrar o Deus verdadeiro. Eu estou falando de Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós precisamos ser esta carta. E a Bíblia aqui fala que nós somos esses construtores. Estas minhas palavras. Aqueles que ouvem e aqueles que praticam. Interessante, meu irmão, que nos dias de hoje, algo lamentável está acontecendo. As pessoas não querem estudar mais a palavra. Não há um tempo para meditar na palavra. E às vezes vem aquela questão que não é tão importante, ou eu já sou salvo, eu já sou de Deus. Às vezes há um desleixo em estudar a palavra. Agora eu te pergunto, por que eu preciso estudar a palavra? Há um trecho interessante que nos explica de onde vem a fé. Ouvir. Olha que interessante, que está lá em Romanos no capítulo 10. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra. Significa que quando eu ouço algo lá fora, quando eu ouço algo, eu preciso passar essas palavras pela palavra de Deus, para eu ver se aquilo que eu estou ouvindo serve para mim ou se deve ser lançado. Agora, se a pessoa ela não conhece a palavra, como que você vai ter esse filtro? Entende o que eu estou dizendo? E aí você vai produzir uma fé, mas uma fé que em algum momento ela vai te prejudicar. Porque fé todo mundo tem. Todo mundo crê em algo. Mas quando você não discerne realmente a palavra, você vai ter uma fé distorcida. E uma fé distorcida, sabe o que vai provocar na sua vida? Vai provocar engano. Porque muitas vezes você pode estar fazendo algo que Deus está dizendo para você não fazer, acreditando que deve fazer. Isso é comum. Nós estamos vivendo tempos hoje em que a palavra ela vai cortar, ela vai separar as pessoas. Porque o mundo está se encaminhando para a plenitude do maligno. O mundo está se encaminhando para tudo aquilo que foi gerado lá do início, desde quando a malignidade começou a gerar, acontecer as coisas no mundo, está se encaminhando para um ápice. E nós vemos as filosofias tomando conta, escritores trazendo coisas que estão completamente contra a palavra, contra a família.
E nós vemos que começa a gerar dúvidas nas pessoas. Tem pessoas que já olham para a palavra e dizem, essa parte eu não concordo, ou essa parte eu acho que não deve ser assim. Olha o que já está acontecendo nos dias de hoje. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos, meu irmão. Sabe, uma pessoa que vai hoje cursar uma faculdade, ele precisa estar na presença de Deus mais ainda dobrado, para que os seus ouvidos têm que estar ungidos, para que a sua mente não seja distorcida. Eu já vi pessoas iniciarem um curso acadêmico e quando terminar, estarem desviados ou totalmente alienados, porque você vai se deparar com filosofias contra a família, contra os princípios de Deus. É claro que você não vai poder tapar o seu ouvido para as coisas que ouve, mas essas coisas não podem te influenciar. Daniel estava num lugar, estava dentro da Babilônia. E ao final, quase da sua vida, perguntou, você ainda é o mesmo Daniel? Ele disse, eu ainda sou o mesmo. Eu não mudei. Imagine as coisas que ele via, meu irmão. Por que você acha que Daniel não quis se contaminar? Porque ele viu os utensílios da casa de Deus sendo usados em festas pagãs, sendo usadas para adoração de outro Deus. Por isso ele diz, eu não vou me contaminar com isso. Não era apenas uma questão só de alimento, porque a Bíblia diz que o alimento eu abençoo, o alimento eu consagro ao Senhor, abençoo naquele momento, eu posso participar. Era algo muito mais além disso. Tanto é que no final você sabe o que aconteceu com o rei, onde o dedo de Deus escreve na parede, diz que você foi pesado e foi achado em falta. E naquele mesmo dia, a palavra diz que aquele reino caiu. Tudo vem de lá, essa malignidade. Nós precisamos estar alicerçados na palavra. Porque quando você se deparar com algo diferente, o que você vai fazer? Você vai dizer, eu acho que a Bíblia está meio defasada. Já foi muito tempo que foi escrita. Não, meu irmão, Jesus está dizendo que a mesma palavra que foi escrita lá atrás é a mesma nos dias de hoje. No Salmo 119, versículo 105, diz, lâmpada para os meus pés é o quê? Ela é uma lâmpada. Por que foi escrito dessa forma? Porque antigamente, quando você se viajava de um lugar para o outro à noite, era colocado lâmpadas nos seus pés, para que você pudesse pisar e ver aonde você estava indo. Aí o escritor, o salmista, vendo esse costume, ele diz, a palavra de Deus é como essa lâmpada que é usada nos pés. Lâmpada para os meus pés, essa palavra, é uma luz que ilumina o meu caminho. Por isso Jesus ele está dizendo, se você ouvir as minhas palavras e as praticar, você vai ser como esse homem que está construindo. Porque as adversidades elas vão vir, meu irmão. Jesus disse que no final dos tempos haverá fome, guerras, ameaças, coisas vão acontecer, isso faz parte. Não é para você dizer, Senhor, Deus o livre, não, isso é inevitável, meu irmão. Em vez de você se alarmar com essa palavra, você precisa olhar como eu estou alicerçando a minha vida, como eu estou colocando esses tijolos em cima desse fundamento que é Jesus. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 3, diz sobre alguns materiais. Imagine você morando perto de um lugar que pudesse, vamos supor, sair algumas faíscas de fogo. E todo dia você juntava mais madeira e mais lenha, e mais palha. Como que alguém ia olhar para você e achar que você era o quê? Um louco, né? Imagine, de repente vem uma labareda de fogo, e cada dia você está juntando mais palha, mais madeira e mais feno. A Bíblia diz que as coisas que nós fazemos no dia a dia são comparadas a esses materiais. Mas lá diz que há ouro, prata e pedras preciosas, que são as coisas eternas. Tudo que é eterno é como ouro, como prata e como pedra preciosa. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é como o fogo consumidor. O mesmo fogo que queima, é o fogo que purifica. Entende isso? O mesmo fogo. É por isso que quando eu estou na presença de Deus, Ele queima algumas coisas em mim. Às vezes são pensamentos. Às vezes tem momentos que você está buscando ao Senhor, Ele abre os seus olhos e você começa a enxergar algumas coisas e você diz, tem misericórdia de mim, Senhor. E louve ao Senhor, meu irmão, que há momentos como esse na sua vida.
Porque se você vive dia após dia e aparentemente tudo está bem, você não consegue enxergar nada, algo está errado. Porque a Bíblia diz que nós somos falhos. E nós precisamos ter os olhos abertos neste momento, não para a nossa tristeza, mas para a nossa alegria. Porque aquele que abre os nossos olhos é o mesmo que está com as mãos dadas conosco e dizendo: eu estou contigo e estarei até o final dos tempos. Nós precisamos estar orando ao Senhor. Uma oração diferente. Senhor, me ajuda a vencer tal coisa. Senhor, me livra deste mal. Senhor, como eu vou vencer este pecado? Senhor, como eu vou me deparar com essa situação? E tem certeza que, meu irmão, que Ele irá responder. As Escrituras, elas são infalíveis. A Escritura, ela é verdadeira. E ela é a principal fonte para as nossas vidas. Você crê nisso nessa manhã? Porque se você crer nisso, você vai se deparar com alguns momentos, algum dia, você vai estar em conflito com o sistema deste mundo e o que a palavra diz. E aí você vai ter que escolher: eu fico com a palavra, eu duvido da palavra, ou eu aceito a palavra. E se há dúvidas no seu coração, ore ao Senhor. Pai, eu quero que tire essa dúvida de mim, eu quero entender. Não carregue isso dentro de você. Sabe, as pessoas têm um costume de, às vezes você se depara com uma situação e que as pessoas colocam da seguinte forma: são polêmicas da palavra. Irmão, não existe polêmica na palavra. É eu que não tenho entendimento para discernir e para receber aquilo na minha vida. Às vezes nós estamos tão ligados nas coisas deste mundo que começa a ser loucura aquilo que a palavra está dizendo. E é exatamente isso. É essa loucura que vai salvar. Essa loucura que vai fazer com que você não passe uma eternidade no inferno. Então, se você tem olhado de uma maneira diferente para a palavra, às vezes tem algumas questões que são difíceis de compreender, peça discernimento. Senhor, haja na minha mente, eu preciso compreender, eu preciso entender. Se você receber dessa palavra dessa manhã, somente isso, irmão, já está ótimo. A partir de hoje, você começar a orar ao Senhor: eu preciso compreender. Só que isso não vai acontecer só de você orar. Você precisa meditar na palavra. Amém, meu irmão? E eu aconselho você, se você não entende o vocabulário da sua Bíblia, compre uma Bíblia diferente. Às vezes a pessoa, eu tenho a primeira Bíblia que eu ganhei foi em 85. Eu tenho ela em casa, mano. Você vai ler ela, tem muita coisa que você não consegue entender direito. Tem muitas expressões, porque entende, o vocabulário da língua portuguesa de 30 anos atrás não é diferente do de hoje. A não ser que você seja um estudioso das linguagens, você vai compreender. Senão, graças a Deus que há homens que trabalharam traduzindo a palavra. E hoje nós temos versões, você pode adquirir, para quem gosta da Almeida, a nova Almeida atualizada. É muito boa. A própria King James é a que eu uso aqui. A NVT, a nova versão transformadora, ou a NVI, a nova versão internacional. Até a linguagem dos dias de hoje. Mas você precisa fazer algo para que você consiga se alimentar da palavra. Porque a palavra, ela vai fazer a diferença na sua vida. A fé, ela vem por ouvir dessa palavra. Então, Jesus, ele vai trazendo, ele fala sobre aquele que construiu na rocha, o que construiu de uma maneira mais fácil. E no versículo 27 diz que: e caiu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. Uma casa ruiu, a outra permaneceu. Sabe, meu irmão, nós estamos passando por esses dias que você não venha ruir. Pode ser que você até bambeou. Pode ser que você até sentiu o baque. Porque a Bíblia diz que vai bater com violência. Mas aquele que tem Jesus como centro da sua vida, ele não cairá. Não caia na conversa do inimigo. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Está difícil o tempo que nós estamos vivendo? Está, meu irmão. Só que existem países que as pessoas não podem nem se ajuntar para adorar ao Senhor, porque são mortos. Por isso, louve a Deus pelo seu país.
Você tem liberdade para cultuar ao Senhor. Tem lugares, se você for encontrado com uma Bíblia, eles já te dão um tiro. Tem lugares, se você falar sobre o nome de Jesus, eles te matam na hora. Por isso, nós podemos dizer que já estamos vivendo o fim, meu irmão. É que se você olhar para o Brasil, você fala, puxa, o fim ainda está um pouco longe, tem coisas que não aconteceram. Mas quando você olha para outros lugares, as coisas já estão acontecendo. Tem pessoas que se levantam como um anticristo, matando um monte, profanando, destruindo, trabalhando. Eu acredito que a pior coisa que pode acontecer é o trabalho de perversão do espírito. Porque se alguém mata alguém simplesmente porque, você é cristão, eu vou te matar, aquela pessoa ela é salva. Porque Jesus ele disse, não tema o homem que simplesmente ele pode tirar a tua vida, mas tema aquele que tem poder de te dar uma eternidade diferente. A pior é aquele que causa perversão espiritual. É no silêncio que ele vai trabalhando na sua mente, no seu coração. E o sistema que nós temos no mundo hoje está falando um pouco sobre isso. O pastor Wilson pregava ontem, falando sobre as coisas do cotidiano, que muitas vezes tentam nos embriagar. A palavra diz que essas coisas vêm para nos embriagar. Você passa um tempo com essas coisas. Aí você diz, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para buscar ao Senhor. Meu irmão, acorda. Olha o tempo que você passa na rede social. E está tudo registrado. Jesus vai chegar no grande dia e falar, olha aqui, trazer aqui. Sabe, às vezes você não vai no seu celular, consumo de internet. Qual é o aplicativo que consome mais? Está lá. YouTube, WhatsApp, vai um monte de uma lista lá. Aí Jesus vai mostrar tudo isso para você. Você falava que não tinha tempo. Aqui, a gente está enganando a nós mesmos. Nós mesmos. E nós estamos construindo nesse terreno que a qualquer momento vai soprar coisas e vão nos derrubar. Imagine se surgisse uma lei aqui no Brasil que ninguém pode mais ler a Bíblia, não pode mais cultuar ao Senhor. Você ia o quê? Ia mudar? Ia mudar. Agora eu não sou mais cristão, não. Está difícil. Pensa nisso, meu irmão. Porque as coisas vão se apertar. Nós precisamos estar alicerçados. Então nós podemos concluir aqui que essa parábola, ela traz algo interessante, que todos nós somos construtores. Devemos ser ouvintes e praticantes. Só há dois tipos de construtores, o sábio e o insensato. Assim como só há dois caminhos, ou eu sigo a Jesus ou eu não sigo. Na Bíblia é assim, ou é sim ou é não. Não é interessante isso? Só tem dois caminhos, dois tipos. Não tem um monte de coisa para você escolher. Ou eu estou com Deus, ou estou sem Deus. Ou eu me encho do Espírito, ou eu fico vazio. Ou eu vou para a glória, ou eu vou para o inferno. E tudo isso eu tenho que escolher. Ou eu construo na rocha, ou como insensato. Nós vemos aqui que as diferentes vão aparecer, coisas diferentes vão aparecer no nosso dia a dia. E nós precisamos estar alicerçados. Amém, meu irmão? Guarda essa palavra no seu coração. É uma palavra simples, bem curta, mas é uma palavra para nós meditarmos hoje. Porque às vezes a gente até tenta explicar, mas muitas vezes, não se guarda nada. Não estou dizendo que não devemos explicar. Pelo contrário, Deus tem colocado em nossos corações, nós precisamos explicar muito a palavra. Porque nós estamos trabalhando aqui para o aperfeiçoamento dos santos. Diante disso, nós vamos estar finalizando aquele projeto que nós estávamos da escola online. Já temos bastante material, nós estamos começar a fazer as gravações, porque a maior dificuldade nos tempos de hoje é reunir as pessoas. Então nós vamos estar colocando esse material disponível. A pandemia ela veio nos ajudar nesse sentido. Começamos a transmitir o culto pela internet. Deus disse, comece a gravar algumas aulas, comece a colocar algum conteúdo para que a palavra ela seja também reexplicada. E isso nós vamos estar fazendo. Amém, meus irmãos? Eu preciso da ajuda de cada um de vocês. Esteja orando por nós.
sabe, orando, porque nós temos visto nesses dias como o diabo ele tem se levantado, e não externamente, mas internamente, tirando muitas vezes ânimo, força, vontade. Ele está trabalhando no silêncio, e nós não podemos ceder a isso. Às vezes o nosso corpo, ele quer muitas vezes facilidades, e essas facilidades, a parábola fala, são aquele que construiu rapidamente. Às vezes é fácil estabelecer uma construção rapidamente, mas Jesus está dizendo que nós precisamos edificar numa rocha, edificar em Jesus. E nós precisamos do ensino, nós precisamos da palavra, nós precisamos da comunhão do Espírito Santo. Por isso esteja orando pelos nossos irmãos, por aqueles que você tem visto, se você tem tido contato, se você tem visto algumas coisas que estão acontecendo, é porque Deus quer que você ore. Você com certeza viu pessoas que estão dispersas, pessoas que estão morrendo por dentro. Ore por essas vidas. Vamos interceder por essas vidas. Porque o grande objetivo de Satanás é fazer com que o corpo de Cristo ele seja destruído. Mas o corpo de Cristo não pode ser destruído. Por isso, há ainda pessoas que não se dobraram. Nós somos esses. Pessoas que não se dobraram. Há pessoas que estão nesses lares que também não se dobraram, mas tem muitas pessoas que estão cedendo, tem muitas pessoas que estão morrendo, tem muitas pessoas que estão prestes a abandonar, e nós precisamos lutar por esses. Amém, meus irmãos? Precisamos lutar por esses. Curve a sua cabeça. Eu queria que você fizesse essa oração. Nós vamos fazer uma oração intercessória nesse momento.